Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Escomba Podcast, um espaço onde abordamos sobre diversos assuntos: cultura, economia, arte, música, desenvolvimento social e muitos outros assuntos. Eu sou Ariete Matumon e neste episódio de hoje vamos falar sobre Angola em 2024. Trouxemos dois convidados que vão nos abordar aqui sobre análise, posso assim dizer. Vamos fazer aqui uma análise sobre o ano todo de factos que marcaram Angola e, claro, também vão ter que contar um bocado daquilo que ocorreu com eles, não é? Vou já aqui avançar com as apresentações. Estamos com Onésimo da Conceição, é jurista, e também temos o Jaime MC, é ativista dos direitos humanos e também músico. Olá, Onésimo, seja bem-vindo ao Escomba Podcast. Olá, Ariete. Olá ao vasto auditório que nos acompanha e segue essa banda. Muito bem. Olá, Jaime MC, seja bem-vindo ao Escomba Podcast. Obrigado, Ariete, e saúdo também a essa vasta equipa que está a fazer acontecer este programa, esse podcast, companheiro do painel, todos aqueles que nos acompanham a partir de casa e não só, né? E mais uma vez aqui então disposto para analisarmos diversos temas que marcaram Angola e o mundo, né, nesse ano 2024. Claro, é assim, vou já me adiantar a dizer que Escomba Podcast é a nossa casa e também a vossa casa. Sintam-se à vontade, tá? Mas é assim, quero saber como é que vocês estão, porque estamos aqui no mês de dezembro, há muita correria daqui e dali, o ano vai já terminar. Como é que vocês estão? Eu vou dar primazia. Sem problemas, Onésimo, pode começar. Não, já fui o último a intervir, mas ainda assim agradeço. Espero que me dê mais vezes ao longo do... Gosto às vezes também de falar. Mas está a ser fixe. O ano 2024 foi atípico, como sempre. Do ponto de vista econômico, continuamos a regredir, com uma incerteza total. Continuamos a ver famílias, particularmente eu também faço parte desses, que continuam a comprar saco de arroz. E que se não conseguirem comprar saco de arroz é porque há uma miséria tremenda. E quem compra saco de arroz, saco de fuba, simplifica ou pressupõe instabilidade. Porque em países normais o cidadão tem necessidade de comprar saco de arroz, como se tivesse um armazém, né? Então nós compramos isso, é um dos equilíbrios, é um dos sinais de instabilidade. Do ponto de vista político, continuamos a retroceder, questões de intolerância política, religiosa, continuam a minar aquilo que é a convivência social. E, é assim, Jaime, já vais aqui então fazer essa análise, como é que está a situação, aqui se mexe, se não mexe, se há saco de arroz, há água ou não. Vamos já falar sobre isso, mas antes vocês vão contar sobre o que é que vocês fizeram neste ano. Depois é que nós vamos entrar no assunto daquilo que são os factos, não é? Os pontos que marcaram não só Angola, mas também fora, né? Aqueles casos que trouxeram também, saíram de fora, mas também chegaram até aqui em Angola. Quero saber do Onésimo, como é que o Onésimo está? Olha, Ariete, o ano começou com alguma depressão, com algumas lombas no percurso, mas ao seu encaminhamento fomos tendo outros contornos muito bons. Foi um ano em que eu também pude realizar alguns dos objetivos, entre eles mestrado, e também foi um ano em que eu pude também concretizar alguns anseios pessoais, conseguir dar passos na construção de um ou de outro bem para a satisfação daquilo que são os meus. Por outra, tive perdas, perdi pessoas extremamente ligadas intrinsecamente a mim e abalaram, mas é o percurso, é a lei da vida. A vida não se faz só com açúcar, mas também temos o sal, né, que acaba por trazer um outro paladar naquilo que é a nossa vida, né? Nosso paladar passa a redundância. Muito bem, deixa aqui já aproveitar e dizer os meus sentimentos pela perda dos seus entes queridos, Onésimo. E pronto, também os meus parabéns pelo mestrado que fez, não é? É mais uma vitória dentro daquilo que é a sua correria neste ano de 2024. Então, contam-nos lá o que é que vocês fizeram neste ano de 2024 que foi assim tão marcante para vocês.
Eu queria fazer uma menina, mas não consegui. Ou faz? Qual foi o erro? Qual foi a falha então? Olha, tá difícil ter alguém que queiramos e que esteja aos anseios da nossa visão, das nossas metas. Estás a orar pouco, não? Se calhar. Será? Ô Jaime, será que o Onésimo está a orar pouco? Devemos ensinar a fazer oração? Não era prioritário para ele, tinha outras prioridades. E pronto, aquela pirâmide da necessidade de Deixa lá Maslow's. entender, eu não percebi. O que é que não era prioridade? Fazer oração ou ter uma boa para poder ter uma menina? Basta querer, né? Para concretizar. Se não tem a parceira que quer, é porque não era prioridade. Se fosse, da tal forma que conseguiu concretizar e realizar diversas coisas, etapas da vida, em 2024 conseguiria conquistar uma. Então, se ele consegue decorar um livro de 500 e tal páginas, um poema de 4... É um jurista, claro. De 4 rimas, claro, daria. Mas é mesmo só, se calhar não era a prioridade ou não se dedicou tanto. E consegue. Mas deixa lá entender, se o caso não for prioridade, nem orar pouco, então, será que o Jaime tem algumas técnicas que dá aqui para poder... Acho que a Ariete deve saber de alguma coisa que nós não sabemos. Não, ela... Mas eu quero fazer aqui uma inversão. Conta, Mariette, como é que foi o teu ano? Como é que foi o meu ano? Assim. Deixa lá, eu não... Pronto, não era desesperar. Eu vou dizer que o meu ano foi super fixe. Tive caídas, também me levantei, claro, não é? E pronto, foi um ano muito marcante. Tanto é que eu completei 2 anos aqui na Rádio Escomba. Então, é um ano que eu estou aqui a considerar que eu aprendi muita coisa, superei muita coisa. Então, estou aqui nessa correria. Já não estou no caso de querer ter um menino, né? Não, mas o coração, como é que está o coração? Agora eu estou do teu lado e deixa que eu te entreviste. Pronto, fizemos aqui agora uma troca. Entendam só, já o Onésimo passou no meu lugar. Sim. Pronto, deite o lugar, deite a Sim, cada. sim. O coração está calmo. Não, tá vamos a fazer bater. assim. Boa tarde, caros ouvintes, telespectadores. Olha, vou apresentar a minha convidada, Ariete Matumona, que vai dizer um pouco do seu ano. Olha que o Jindungo também serve do outro lado. Só não quero ser atacada. Não, mas diz lá, temos interesse. Pronto, não sei se o Jaime tem. Jaime Cutucom disse que tem interesse. Opa, enfim, Sim. Tá bom, faça a pergunta. Qual é Sim, boa? como é que foi o teu ano? As realizações, não realizações, o heart, né? Como é que está o coração desta menina? My God. Dessa menina mulher. O meu coração está bem. Está batendo. Vou matar a Ariete da emoção. Está tudo saudável. Eu estou a asfixiar o coração. Está tudo saudável, tudo bem avermelhado. O meu ano correu muito bem. Tive dificuldades, obstáculos no caso. Mas é daquele tipo de pessoa que eu sou muito determinada, né? E pronto, a minha coragem, que eu tenho sempre demonstrado a 100%, né? Não é uma coisa que eu coloco sempre lá de fora, mas também está no meu interior. Então, quando me debato com alguma coisa que vai me deixar cair, eu levanto rápido para não ter que ficar então será toda 2025? Então, 2025, está a vir bem. Então, o coisa é para 2025? Não percebi. O coisa é para 2025. O Onésimo estava a dizer estava a falar de uma menina. Eu não estou a pensar no menino, não. Não, mas é para 2025 o evento. O evento não é ainda, não é. Acho que é ainda muito cedo. Mas vamos já trocar de lugar, vamos já voltar. Vamos já voltar. Vamos já voltar. Não sei se o Jaime também quer fazer essa troca. Não quero. Sinta-se à vontade. Sim, mas não quero fazer a troca. Yeah. Então acho que só estava com o Onésimo. Mas o que é que sucede? Essa é mesmo a minha natureza, né? Eu, questões pessoais, não gosto muito de entrar e tal. Mas senti que estavas confortável quando ele entrou. Tudo ok. Sim, claro, mas me limito bastante. Só mesmo por isso. Mas também não sei conquistar, então essa conversa estou mais a aprender convosco. Né? Não, assim já o Jaime me deixa já aqui super prontos, né? Surpresa, porque eu já estava a contar que o Jaime podia ajudar aqui o Onésimo a conseguir uma menina. Não tenho, eu não sou muito de cenas assim. Tá bem, vamos acreditar. é mais do sério. Tenho essa dificuldade. Mas claro, é bom que se aguarde então.
Eu penso que virá a menina, que o Covid... Não possam rir, não possam rir. Pronto, vamos só já parar com esse assunto de mim. Depois vocês vão querer me passar aqui a ideia que eu também tenho que ter já um menino, porque o Onésimo quer ter uma menina, não sei se o Jaime está pensando. Não, nem nada disso, eu só quero mesmo liberdade, paz, solidariedade. Então o teu ano de 2024, como é que foi? Foi conforme disse na introdução, tão utópico mesmo. Está tudo ok? Que obstáculos é que teve? Sim, e como é que pode enfrentar, não é? Eu acho que os meus obstáculos são tão ínfimos ou reduzidos a quantos obstáculos que a população enfrenta no seu todo. E já não vivo só por mim, eu vivo pelos meus, pelo meu meio, pelo meu país. No entanto, o pouco que eu acho que concretizei, realizei neste ano, nem me lembro. Né? Lembro-me mais daquilo. Mas tem mais vitórias ou mais derrotas? Há mais dissabores. Porque eu sou daquela filosofia Ubuntu, de que eu sou porque os outros são, né? Sim. E para mim não adianta sorrir, festejar quando 500 mil de pessoas ao meu lado choram. É muito não faz filosófico. Sentido, não? Isso é mesmo só comigo, tá vendo? E não quero que as pessoas também encarem o mundo desta forma. Eu não sei se... enfim, mas conseguem perceber o que está a tentar transmitir aqui, né? Sim. E eu tenho pequenos motivos pessoais para festejar, mas tenho 1000 para chorar. É como dizer que estás ao lado de alguém que está a chorar e pronto, consegues aí a tua vitória, por exemplo, né? Consegues aí ganhar, por exemplo, num futebol, se fores de uma equipa, né, de futebol, e de repente alguém começa a chorar ao teu lado, ao invés de você festejar aquilo que tinhas que festejar, não? Sim, não, perceba só, eu fiz jiu-jitsu durante muito tempo. Eu comecei a fazer artes marciais em 2007, fervorosamente. Até 2012, fervorosamente. Okay. Dei uma pausa. 2017 voltei novamente, 16, 17, 18. E depois parei. Por que eu parei as artes marciais? Fiz jiu-jitsu tradicional e karatê estilo Shotokan. Não via sabor naquilo. Eu sinto-me bem, bom atleta, quando consigo esmagar outra pessoa. Então bates bem. Não era essa a ideia, mas enquanto atleta, se não marcares, tu tens que marcar para sentires o tal. Óbvio, né? Mas é que a tua felicidade é fruto da tristeza de outrem. Tens que diferir mais golpes para seres o tal. E vi que já não fazia sentido. E não estava alinhado com aquilo que eram meus princípios, a minha forma de encarar o mundo. Então, estou aqui nessa situação. Tá a ver? Mas, claro, é normal que se festeje, é normal que se alcance. Mas se a minha felicidade depende da tristeza de outrem, não estou muito alinhado a isto, né? Agora, todos nós estarmos felizes, será possível? Não sei, mas é aquilo que eu acredito do ponto de vista filosófico, é isto que me norteia, que penso que com um pouquinho de esforço poderemos conseguir alcançar, né? Então, então és muito daquele que, pronto, quando as coisas do outro lado não estão bem, para ti também não ligas muito. Eu estou nessa. Eu, por exemplo, quando defendi a minha monografia, eu fui sozinho. Na data de defesa da minha monografia, eu fui sozinho. Na fase da outorga, todo mundo em festa, em bebida, eu nem fui. Estás a ver? Então, eu tenho muitos momentos para festejar, vejo os outros a festejarem. Eu não consigo festejar, não sei porquê. Não sei, não encontrei sentido até o momento. Não sei. Nós podemos se calhar só não gostas de festas, não? Não deve ser o caso? Não sei, mas falar aquilo já não sei se é festa, aquilo é uma etapa, né? É uma etapa da vida. E não sei se é festa propriamente dita, mas é mesmo a minha natureza. Eu nem gosto que me fazem surpresa no meu aniversário. Bom, chegamos no ponto, é a tua natureza, não gosto de depois, no meu aniversário, não gosto que me cantem os parabéns, me façam bolo, e para mim aquilo é... Quer dizer, vamos só viver a vida. É normal, será? Não sei se isto... Qual é a denominação? Não sei. Eu penso que não seria anormal. Assim como todos os filhos, né? Imagina que um pai tenha 10 filhos, tenha 20 filhos. Os filhos podem ter a sua semelhança fisiológica, mas os filhos não terão as mesmas impressões digitais. Nós somos diferentes
desde a nossa concepção psicológica e a nossa DNA. O nosso DNA, nós somos literalmente diferentes pelas nossas impressões digitais. Óbvio, não é? Há um ditado popular que se diz que cada um é como é. Quando se vem à colação, à tona, essa expressão que cada um é como é, tem muito o que ver naquilo que são as pessoas, são um comportamento. O ser humano não é construído só pela estrutura física, por aquilo que nós aprendemos em anatomia, que é a constituição de membro, né? Cabeça, tronco e membro, o que nós conhecemos anatomicamente. Mas o homem é construído por emoções. E as emoções, elas têm fases. Tem fases e que a sociologia chama isso de etapa. A psicologia chama de fase, a sociologia chama de etapa. O que é uma fase e o que é uma etapa? Uma fase é mediante a anuidade do indivíduo. Uma etapa é mediante a anuidade do ponto de vista acultural ou geracional. E essas fases, elas produzem emoções atípicas, ou seja, emoções do ponto de vista do comportamento que tornam um ser racional ou um ser irracional, um ser indutivo ou um ser dedutivo, onde nós começamos a ver a diferenciação do ponto de vista de comportamento. Por isso é que nós olhamos e dissemos, mas olha, o vizinho Adriano tem 5 filhos, mas o Miguel é literalmente diferente do João. Por quê? Por conta da construção daquilo que se chama a personalidade da pessoa. A personalidade da pessoa é completamente diferente do caráter. Que são coisas que parecem ser ambíguas, mas há ali uma distinção entre elas. Elas não fundem-se, elas difundem. Quando nós falamos de caráter e falamos de personalidade, estamos a falar de comportamentos ou ações completamente diferentes. O caráter é intrínseco. O comportamento pode ser resultado de alguma situação, de alguma circunstância. Se nós olharmos, né, o que o meu companheiro aqui, o Jaime, o que o Jaime está aqui a abordar, eu consigo trazer aqui do ponto de vista da psicologia forense, que é uma das áreas de atuação também minha, eu consigo fazer essa avaliação do ponto de vista da psicologia forense, me permite fazer essa avaliação, essa análise. Não que ele seja um ser atípico, como disse, não, nenhum ser atípico. Não, o ano é que foi atípico. Ok. O Obrigado. problema é com o ano, não Sim. é com... Não, o termo atípico surgiu quando da questão do ano. Okay. Não na narrativa ou na explicação da pessoa. Pronto. Não é propriamente... Sim, então eu entendo isso. Percebemos isso. E nessa mesma direção, queria a termo na questão da personalidade, e foste muito elucidativo na questão da personalidade, né? E daqueles poucos psicólogos que também dedicaram-se a dar resposta sobre a natureza humana, a personalidade da pessoa humana, como Carlos e Roger Bandura, entre outros, apresentam-nos aquelas 3 características ou 3 fases que constroem a personalidade da pessoa, né? Que tem que ver com a hereditariedade, aquilo que o filho absorve, o fator genético. Sim, absorve daquela junção dos cromossomas, e não só e tal, herda dos pais e cria a sua própria personalidade, ou a persona. Sim, e até ouvimos muito aqui, nós somos angolanos e os pais ficam ali a falar, eu nasci o filho, não nasci o coração. É já nesse sentido, não é? Sim, mas há uma junção, há uma metade do pai, há uma metade da mãe, e cria uma única personalidade. Que é individual. No entanto, esse é o primeiro ponto. A outra, que influencia a personalidade, outro escalão, tem que ver com a experiência pessoal. E outro é o meu social. Quer o meu social, a experiência pessoal, a hereditariedade, influenciam na construção da personalidade do indivíduo. No entanto, eu entendo que a minha experiência pessoal, particularmente, influencia bastante naquilo que é a minha personalidade, ou influenciou bastante. No comportamento. Sim, a personalidade. Estamos falando da própria personalidade. Agora, se vamos demonstrar a personalidade com comportamento, com ações, pronto, esse já é outro debate. Mas a minha personalidade, percebo que a minha experiência pessoal moldou-me bastante.
As academias vieram depois, eu absorvi mais da rua do que outra coisa, né? Com música rap, com grafite, com dança e outra cena. E depois tive aquilo que chamamos de meio social. O meu meio social influenciou bastante. Eu sou daqueles, não sei, aqueles que nos acompanham, Sim. que só tomávamos refrigerante no Natal, na fase natalícia, ou no dia 25. É ou aquilo dia da 1. história, o bolo só se faz O no dia bolo 25. também, só dia neste 24 período. à noite, dá-se fazer o então, bolo. Eu sou destes, tá vendo? E para mim bolo era um luxo. Tipo, eu encontrar um bolo sobre a mesa, tem que marcar alguma coisa, não é o normal. E agora que tudo mudou. Sim. Agora posso comprar bolo a hora que me apetecer, posso oferecer, posso comer no jantar, se depois do jantar, antes do jantar. Agora já posso. Mas anteriormente não. É só quando se celebrava uma data, celebramos uma data tão importante. Então, isto tudo provavelmente influenciou-me, o meio de onde eu vim, Sim. a minha experiência pessoal e aquilo que eu entendo como festa também. Tipo, eu tive diversas desconstruções de festas, de aniversários, há várias datas que não me revia, fruto da minha experiência pessoal, e seguia unicamente fruto do meio onde estou inserido e tal. Então, em suma, é isto. Dali que concordo com a colação que o Calzídico traz sobre a personalidade, né, do ponto de vista psicológico. E Claro. é nisto. Claro, eu também não sou um ser estático. É bem provável que num futuro breve vai haver uma longo, dinâmica. poderá mudar uma ou outra coisa, poderei sentir uma ou outra vibração, poderei perceber melhor aquilo que não percebo hoje, porque se calhar estou numa caixa, né? Provavelmente nós somos animais em evolução, né? É bem provável que um futuro breve poderá me mostrar se eu estava errado ou estava certo em algumas convicções filosóficas, ideológicas que acredito hoje. E se isso chegar e tiver essa lucidez de perceber que estive errado num passado recente, poderei mudar na boa, poderei me adaptar a novos contextos. Mas por enquanto é isto então que acredito. Boas. Enfim, Só me fizeram aqui recordar do tempo dos bolos e da gasosa. O Jaime falou aqui muito bem. Não, foram tempos. Foram tempos que, pronto, eu sou muito jovem, vocês... Claro, de certeza que viveram muito. Eu não vivi muito isso. Se calhar nem Vocês são cotas. Não, se calhar nem tanto. Sim, a Ariel está nos chamando de velho. Não, vamos olhar aqui bem a lógica e a situação. Vocês são muito cotas, então prontos. Não, mas não tá sei. bem. Agora sei. o que é ser muito cota? Não, mas conforme eu lhe disse, Sim. diversas responsabilidades e não só. Deveram isto. Eu me sinto bem quando me vejo como cota e tal. Mas se calhar não sou tão cota. Não sou a minha forma de olhar o mundo e tal, essa responsabilidade que nos vende, né, a ideia de sermos cota. E no final das contas, provavelmente eu e a Ariete, a diferença pode ser de 2, 3 anos. Bem, Provavelmente. O Jaime já se defendeu. Agora vamos ouvir também o Onésimo, já que estão aqui a fugir as responsabilidades de serem cotas. Eu lembro que se provássemos, nós já naquela altura com os 14 anos, 10 anos, se provássemos álcool, o pai dava assim um pinguinho e já nos sentíamos bêbado, que hoje é literalmente diferente. Hoje nós vemos crianças em fase de formação da própria estrutura física, anatômica, psicológica, acadêmica, lidos às substâncias psicotrópicas, a fazerem ingestão de álcool, consumos de substâncias do tabagismo. É um tempo totalmente diferente do antigamente. Totalmente diferente. Naquela época não víamos aquela coisa de uma menina de 15 anos, 13 anos estar concebida, engravidar, e nós namoramos assim, olha, a Ariete é minha namorada. E era só do assim, nada. Era só de se apontar. Um bico que hoje nós vemos, aquela intimidade, o frenesismo, a vontade desenfreada, carnal que hoje tem. De tal maneira, se cometêssemos, quem nos batia era o vizinho. Até não era bater, era corrigir. É aquilo de dizer, o pai do outro é teu pai, a mãe da outra do outro também é tua mãe. E eu lembro, e eu quero aqui trazer isso, que nós nos batiam em sílabas. Sim. Vou,
Não. Escuta, quer dizer, assim, Nos batiam em sílabas e nós aprendíamos. Eu já. Não, mas hoje também não sei se se bate mesmo também, né? Não sei se bate como se batia anteriormente, né? Sim, não, mas também. Só que nós anteriormente nós sabíamos o porquê que estavam nos bater. E hoje, se calhar, as pessoas apanham e não sabem por que apanharam, né? Mas hoje o apanhar já não é mais físico. É muito psicológico. E é mais pesado. A tortura psicológica é muito mais pesada do que a tortura física. Sim. E quando nós falamos de tortura psicológica, nós não estamos a falar... Estamos a falar de maus tratos. O primeiro maus tratos começa a nível da família, onde a criança não lhe é prestada a atenção merecida. O maus trato começa desde o momento em que o pai, a mãe, acordam às 4 horas e põem-se à estrada para trabalhar e deixam os menores a Deus dará, onde elas têm de vestir, têm de comer, têm que ir para a escola, têm de fazer a tarefa, têm que fazer tudo sozinha. Ali começa a tortura psicológica. E depois essas crianças começam a crescer desrespeitando a autoridade materna, paterna, começam a crescer com comportamentos literalmente desviantes, insanos, começam a ter aquilo que se chama dupla personalidade. Em casa é uma figura, fora de casa é outra figura. Depois começamos a ver crianças agressivas física e sexualmente. E depois vemos uma fragilização do ponto de vista daquilo que é a intervenção da ação social, do ponto de vista das organizações que defendem e do ponto de vista da própria intervenção do Estado. Vimos isso, o que é preocupante. E depois dissemos que as crianças são o futuro do amanhã. E pusemos em causa todas essas crianças. Ao caminhar, né, para vir para aqui, para a rádio, deparei-me com uma situação de vi um grupo de meninos ao lixo, um deles, alguns e outro grupo de meninos a andarem com material de graxa para graxar sapatos. E aquilo preocupou-me bastante, porque na verdade eu estou a ver uma transição, em latim diz-se traditio longa manus, que é uma transmissão direta, onde tem a transmissão de uma fase, de um grupo de crianças que estão a crescer, que vão ser os futuros bandidos, os futuros violadores, os futuros agressores sociais. Os mais velhos, os da minha época, os da época do meu pai morreram, os da minha época estão a ser mortos, e vai vir o que vão ser da época dos nossos filhos, e não está-se a estancar. Isso vai continuar a... Isso está na velocidade da bola de neve. À medida em que os anos vão passando, e se não haver estancar, se não se estancar, se não haver intervenção, à medida em que ela vai cair, a bola de neve, quanto mais ela vai derrolando, ela vai ganhar um formato. E fim acaba por destruir até aquilo que eu poderia impedir de parar. É o que nós estamos a viver. É por aí. Então, passamos essa história. Passamos aqui nessas recordações todas. Aproveitamos saber um bocado daquilo que foi o vosso ano também, contaram-nos aqui. Mas agora, o que é que mais marcou o ano de 2024 aqui em Angola para vocês? Angola? Sim, aqui em Angola. Nós tivemos vários acontecimentos, né, que tornaram-se manchete por via dos órgãos de difusão social, né, a comunicação propriamente falando, e com alguma relevância política, e outros com relevâncias sociais, outros sem relevâncias sociais. Na elite desportiva nós tivemos a questão da nossa seleção, né? Já pensamos em Belém. A nossa seleção que soube galvanizar a massa associativa angolana. Todos mobilizaram-se muito por conta da prestação que tiveram na fase de campanha do CAN e também na fase do apuramento ao CAN e na fase do CAN, ou seja, na fase do CAN e essa campanha que tivemos para o próximo CAN. Isso foi de tal maneira, fez-nos esquecer por alguns momentos as nossas malambas. Opa,
Eu ouvi muito a comentarem sobre, pronto, esse jogo aqui é mesmo já para esquecer a fome. Sim, por isso que eu disse, fez-nos esquecer em algum momento as nossas malambas, esquecemos por algum momento as nossas malambas, né? Como disse, que a alegria do pobre não dura muito, né? Depois de ter passado esse período, voltamos, então naquilo que foram as dificuldades que nós voltamos a ultrapassar, aonde deparou-se de forma brutal, abismal, a depreciação, mais uma vez, do poder de compra, onde as pessoas ficaram-se desavidos, com algum dinheiro sem muito fazer, com salários que se tornaram trocos, por conta dos dispositivos de impostos que foi aplicado, por conta dos serviços sociais que tem de se pagar a aderir, e por conta do IRT que está aí a trazer uma dor de cabeça de tal maneira. Prontos, e por conta da declaração de falência, que não diria de falência, mas da falta de injeção de capital para aquilo que são os serviços sociais, tivemos também tivemos uma das manchetes que nós tivemos. Antes de avançar para outro ponto também que marcou muito Angola, quero ouvir também um bocado o Jaime Messi sobre o jogo CAN, não é? Quais são os jogadores que mais gostaste de ver lá no campo? Eu não acredito que o Jaime terá visto. Eu vi. Eu não gosto tanto assim de desporto, mas eu sentei para assistir o jogo. Eu gritava, aí está a jogar mal. Ariete, me permita que eu faça aqui uma anedota com o Jaime. Eu acredito que o Jaime é semelhante ao meu irmão, que está a assistir o jogo, você lhe pergunta, quem está a ganhar? Não, é o esférico. Quando ele olha, e o esférico, a bola foi para o esférico, isso é o do esférico, quem está a ganhar? Não, o esférico é que está a ganhar. O esférico são as alas, aonde a bola vai. Ok, está a ver como é que eu não entendo desporto? É isso ali mesmo. Mas não foi o esférico que ganhou. Eu joguei no Demand, fui jogador também. Eu tenho até uma das músicas que eu disse, que eu queria ser a qual Mantor, mas acabei nas ruas pedindo a esmola. Pronto, essa é uma cena para esquecer. Por pouco seria um bom jogador de futebol. E depois de 3 anos de desistência, o meu clube chegou ao Girabola, do Manter, Futebol Clube do Bengo, né? E, claro, do Manter era vidrul, cacuaco, mas conseguiu apoio da província do Bengo e começou a representar a província do Bengo. Dali que domino o jogador, que saiu essa semana como melhor Mabululu, com o melhor golo de África do campeonato, o Mabululu, foi nosso colega, jogou no Domante. Tem que estar claro também isto. Claro. E conviveu conosco, claro. Eu gosto de futebol, mas... Está vaidoso. Não, eu só para publicitar agora. Não, mas o que é que sucede? Eu sempre que alguma coisa se torna muito popular, eu deixo de prestar muita atenção. Eu tenho também esse defeito. É outro defeito. Não queres nada de fama. A quem está à procura. Gosto quando se torna popular e as pessoas entendam nessa perspectiva. Mas quando és muito popular, as pessoas já não te olham com aquele olhar. As pessoas seguem a bala. E quando cais para o ridículo, todo mundo também te joga, vai lá, todas as pedras necessárias. No entanto, num período que ninguém queria assistir o jogo da seleção, eu estive lá. Eu apreciava o jogo da seleção. E quando a Angola começou a ter bons resultados, eu falava antes disso. Quando começou a ter bons resultados, eu vi que todo mundo falava. As pessoas que não tinham camisas, chamam merchandise, da seleção, começaram a comprar bonés, cascola, entre outros, para apoiar a nossa seleção. No entanto, é bom que as pessoas façam, mas eu estive lá naquele momento que ninguém mais acreditava, quando a Quá chorou na televisão, por conta de uma dívida que não havia sido pago, enquanto abandonou o seu clube para jogar pela seleção. Eu tive nesse período todo, mas claro, a nossa seleção, sobretudo esta nova geração, deu tudo dele, e tivemos Gibelé, que não deu muito do ponto de vista técnico, tático, mas trouxe um carisma nunca antes visto, né? Conseguiu atrair mais público, conseguiu atrair mais adeptos para prestarmos atenção no futebol, com as suas danças, com a sua forma de chamar a atenção ao público. E tivemos pessoas ou atletas que muito deram, como Mabululu, Gelson Dalla,
diríamos mais quem? O Neblu, a título de exemplo, o Gaspar, estamos, entre outros. Eu queria que o Ari Papel também estivesse nessa campanha, lamentavelmente não foi chamado. Só já faltando 2, 3 jogos para o fim na fase do apuramento, já saímos do CAN, agora estamos na fase do apuramento, é quando conseguimos trazer o Basto Kisanga para a seleção, que já era uma referência no Brasileirão, do Botafogo, a título de exemplo, ganhou o Brasileirão, ganhou a Libertadores, é um campeão continental e brasileiro. E só prestamos atenção no potencial dele já no final do nosso, da qualificação para o CAN do próximo ano. É CAN 2025. Então pronto, para mim foi triste, mas foi muito fixe, né? Vimos nossos jogadores e aqueles que não acreditavam na nossa seleção começaram a acreditar. Agora, na última fase, jogamos na Cidadela, não sei se o Cota foi lá fazer o quê, por pouco perdíamos, mas pronto, seja como for, também angolano precisa... Então a sua presença que deixou nervosos os nossos quando as pessoas já estão com fome, estão todos aborrecidos, até por mais que dançarem em cima d'água, para nós já vai fazer muita poeira. Pode ser nessa lógica, mas pronto, seja como for, ele é angolano também, tem o direito de apoiar a sua seleção. E apoiar também, pronto, mas a festa em casa, não vai lá atrapalhar os jogadores, mas pronto, isso é só para quebrar o gelo, né? Para quebrar o gelo. Mas gostei, por acaso. Agora vamos para o CHAN, também é uma outra, já jogadores convocados, que fazem parte do campeonato interno, né? Do Girabola, vão disputar o CHAN brevemente. E pronto, penso que para o CAN já estamos apurados, falta o CHAN e temos os nossos putos do Angola Sub-17 que estão a dar um sucesso tremendo, estão na final, na Taça COSAFA, né? Estão na final. Na COSAFA. E espero que a gente vença. E estamos, do ponto de vista do futebol, Angola está fixe. Eu penso que já não há muita intromissão política. Estamos, no desporto, não? Penso isto. E os técnicos, aqueles que estudaram o futebol ou o desporto, entendo para crer que estão a fazer o seu trabalho como deve ser. Espero que façam. E quanto mais resultado para a nossa seleção, melhor, né? Sim. Nós temos, o que, por exemplo, a Argentina oferece para o resto do mundo? E olha, temos aí a promessa de que a Argentina vai jogar pronto, essa já é outra, no próximo ano. Essa também já é outro risco. Mas vamos nossos palancas. Vamos já comentar isso. Mas o que a Argentina oferece para o resto do mundo? Tipo, para nós. Tu vês, não oferece diamante, não oferece petróleo, tipo, olhas para os recursos naturais, quer minérios, hídricos e não só, tu vês que a Argentina não tem muito a oferecer. E, claro, tem bons técnicos lá, tem bons acadêmicos, concordar, mas não tem muito a oferecer para o mundo. Mas a Argentina é o centro, porque tem um Messi, teve um Maradona. Então, quando se aposta no futebol ou no desporto propriamente dita, é possível galvanizar o turismo e não só. Só que nós queremos atrair investidores externos, internacionais, simplesmente com pivôs da televisão pública de Angola. E não apostando no homem. Tá, se nós tivermos grupos de dança que se tornam referência mundial, pode atrair investidores, pode atrair turistas. O Kuduro, não é? É daqui, um estilo daqui? Sim, mas o Kuduro também já não é aquilo que nós estamos aí a pensar. É um estilo capturado, sequestrado. Para seres um kudurista, vamos falar isso já no próximo tópico, claro. Mas a ideia é essa que eu estou a tentar dizer. Portugal tem muito pouco a oferecer para o resto do mundo, principalmente para nós, Angola. É um país importante para nós, na zona euro, mas tem muito pouco a oferecer para nós. Mas é uma referência, todo mundo quer ir para Portugal. Quem conhece Cristiano Ronaldo, conhece Portugal, querendo ou não. Então, poucos conhecem Angola, porque não temos um jogador de referência, não temos um ator de referência a nível mundial, em Hollywood e outras partes do mundo. Então, se nós conseguirmos deixar, enquanto Estado angolano, os dirigentes deixarem de se intrometer naquilo que são os assuntos da arte, da cultura ou do desporto, é claro que conseguiremos atrair mais turistas, mais pessoas. E mesmo se não for o filho do governante, mas se esse indivíduo, este cidadão tiver talento, é necessário que se apoie. Estamos a falar do Demarti Pena, estamos na área do desporto. Demarti Pena é um dos melhores pugilistas de MMA e não só, de luta mista, que muito faz, mas nunca teve apoio do Ministério do Desporto. Nunca teve apoio dessas instituições como Sonangol, Catoca, entre outros, que
Não vamos aqui afirmar que nunca teve, não? Não teve. Isso é claro. A última luta de Marty Pena deixou novamente claro. Marty Pena tornou público isto e na última luta deixou novamente claro. E foi recebido recentemente... Sim, pelo presidente. Mas não basta, precisa apoiar, o atleta precisa se preparar, precisa ter apoio. Era uma casa desportiva, que eu não vou publicitar, fruto do canal que estamos aqui a usar, sim, que apoiou o atleta. E as marcas que apoiam o atleta de Marty Pena vem estampado no uniforme, não está claro isto. Então não está mais inventando nada. Então, mas também... Não importa de onde de Marty Pena vem, se é centro, se é norte, se é Ovimbundo, Ambundo, Bacungo, isso não interessa. O importante é que quando ele vai para o resto do mundo, representa Angola, nossas bandeiras. Claro, temos que apoiar de Marty Pena. Mas também aí há um contrassenso. Há um contrassenso quanto a isso. Prontos, porque fez-se menção que o Estado não deve intervir na vida desportiva. E quando já chamamos as instituições do Estado para patrocinar, ali já estamos a ver uma intervenção do Estado na atividade desportiva. Já é um contrassenso. Uma coisa é intervenção, uma coisa é intromissão. Do ponto de vista da intervenção, a intervenção e a intromissão acaba por ser a mesma coisa. Do ponto de vista de resultado. Por que eu digo isso? E vou defender aqui essa minha abordagem. Quando nós dissemos intervenção é aquilo que Adam Smith chamou a mão invisível. A mão invisível, ou seja, é o Estado pôr as suas mãos, mas ela não aparecer. Adam Smith chamou isso numa das suas teorias, onde aparece. Linha. Mas trazendo. Adam Smith foi o pai do liberalismo. Trazendo isso. A ideia de John McCain, que defendia a intervenção do Estado. Mas o que eu estou a dizer é o seguinte... Para essa situação do desporto, quando nós chamamos... Por que eu digo um contrassenso? Doutor, o Estado intervem sempre na economia. Estamos a falar de uma economia de mercado. Aqui o que nós estamos a falar é de uma... onde o Estado é regulador. Nesse caso... Estamos aqui a falar no caso... No caso desportivo, Jaime. Eu dei qual exemplo? Estou a falar da Catoca. Eu falei da Sonangol. Estão conseguindo perceber? São peixe. Sim, eu não estou a dizer que não, falei Estado, é público. Estado, são empresas públicas. Sim, mas entenda o que eu estou a lhe dizer. Mas é normal que se o Estado intervém. Então, quantos a Sonangol dá bolsa de estudo para muitos que vão para o resto do mundo e voltam drogados? Não. Sem desprimor aqueles que voltam bem. Deixa-me falar para depois refutar. Ali já estamos em contrassenso. Não, é assim. Só que pronto, provavelmente tens uma pressa rápida em refutar, mas eu queria que percebesse para refutar com mais qualidade. Até não é refutar, é apenas subsidiar. E é normal que se refute. Não, que me refute mesmo, eu não sou absolutista. Não, mas não estamos aqui nessa perspectiva. Do assunto do desporto. Não, mas é fundamental, temos que amarrar isto. Eu quero dizer o seguinte. Sim. Nós aqui os artistas reclamam a falta de apoio do Ministério da Cultura. É apoio a instituições. Eu poderia dar exemplo de casas públicas, como Casa da Juventude, Mediateca, são espaços geridos, tutelados pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério da Cultura, muitas das vezes. E os artistas não têm tido acesso a esses espaços. Um apoio, só para dar um exemplo, um apoio do Ministério da Cultura é que permita os artistas, os fazedores de arte, a terem acesso a esses espaços públicos, construído não com dinheiro do partido, não com dinheiro do governo, mas com dinheiro de todos nós, onde o artista também é parte desse Estado. No entanto, na área... Não, mas assim sentes que a arte é valorizada? Não é valorizada? Uma coisa é, o Ministério da Cultura me ceder um espaço, Casa da Juventude ou Mediateca de Luanda, num apoio estratégico. Uma coisa é o Ministério da Justiça intrometer-se na minha arte, dizer que não podes cantar isto, canta aquilo. Uma coisa é Sonangol, apoiar um artista que vai representar Angola a nível internacional, apoiar mesmo. Estamos? Um artista que vai representar Angola a nível internacional, quer seja futebolista ou não só. E a outra coisa é o Estado, nesse caso como mão invisível, usar esta empresa pública para influenciar naquilo que são as atitudes, as atuações do artista. O que acontecia no passado recente, e isso está público, foi denunciado, é que a maior parte dos generais influenciavam diversos treinadores que já passaram nessa seleção quem colocar, quem convocar. É ali onde está mal. Eles é que influenciavam quem convocar, não importa o talento. Nós tivemos treinador de grande calibre que abandonou o nosso país sem salário por causa da intromissão. Não é por causa da intervenção, não, é a intromissão do Estado. E foi,
retirado da nossa seleção, do comando da nossa seleção, foi para uma outra seleção da Namíbia e foi campeão africano. E teve grande destaque. Porque uma coisa é intromissão, uma coisa é intervenção. Nós, quando fomos para o CAN, entenda uma coisa, quando fomos para o CAN, esse que estamos aqui a estranhar, não houve intervenção do Estado. O ministro, naquela altura era a ministra da Juventude e Desporto, não interviu. Só depois de termos bons resultados, já lá, quase na reta final, é quando esses ministros, esse ministério, o governo, nesse caso, começou a despoletar diligência para enviar uma comitiva para lá, enviar inclusive uma claque de batons e... vai lá, você conseguir perceber isto. Só para o inglês ver, é ali onde está mal. Onde os jogadores nem sequer tiveram alimentação como deve ser, não tiveram intervenção. O anterior presidente da Federação de Futebol contestou isto e condenou. Vai lá, diríamos, denunciou isto. E a ministra foi para lá só quando começou a descongelar os valores, disponibilizar valores para os artistas ou para os futebolistas. Mas mesmo sem intervenção, mesmo sem nenhum apoio que se esperava, a seleção chegou onde chegou. E pronto, os que não tiveram vergonha foram lá fazer cara de ver. Agora, uma coisa é influenciar ao treinador quem colocar, quem não. Nós tivemos Hervé Renard, eu acho que o termo, salvo melhor. Hervé Renard. Foi um dos melhores. Por causa da intervenção, da intromissão, abandonou. Tivemos o Manuel José, um dos melhores. Tivemos o Lito Vidigal, um dos melhores, por causa da intromissão. Dali que eu tenho dito, e concordo com o professor David Rocha, quando diferencia-nos o meter-se e intrometer-se na relação de outrem ou na vida de outrem. Eu posso me meter na sua vida porque se me importo consigo. Mas agora, intrometer-me na sua vida é coisa mais íntima, eu começo a ditar regras e não só. Então não podemos confundir aquela ideia de John McCain e o debate do liberalismo e do intervencionismo que visava encontrarmos o posicionamento ou a intervenção do Estado. Porque o que acontece nessa lógica econômica da economia é que o Estado, além de regulador da economia, é também jogador. Intervém simplesmente naquilo que lhe interessa. É isso que nós temos visto. Manda separar, do ponto de vista econômico, carros azul e branco são multados constantemente, mas as viaturas ou as frotas públicas, OEP, nunca são multadas, mesmo quando há constrangimento. Portanto, há esse dislexo que nós nunca conseguimos perceber. Mas o resto, eu espero que o Estado intervenha, apoie aqueles jogadores que precisam. Porque é dinheiro dele, ele está ali como gestor e não como... Vamos cantar vitória, acredito. Já entendi muito bem o ponto do Jaime Messi. Ele quer dizer que nós precisamos de ter uma coisa que nos identifique, como estava aqui a dar o exemplo da Argentina, não é? Muito bem, vamos aqui cantar vitória porque é um dos acontecimentos que ocorreu, né, neste ano de 2024, algo muito marcante e claro, né, também... E vamos melhorando com o passar do tempo, não é? Se antes não tinha apoio, estamos agora a ver apoio e as coisas vão melhorando. Vamos agora avançar para um outro ponto mais que marcou aqui. Mas eu gostaria de rebater, porque eu fiquei desentendido e gostaria de trazer aqui a flor o que eu estava a dissertar relativamente à figura da intervenção do Estado em assuntos desportivos. Se nós olharmos, nós vamos ver que alguns países de África, a qual o Estado interveio de forma direta com o financiamento, o Estado sentiu-se dono, da seleção. E se nós olharmos, nós vamos aqui para Camarões, vamos olhar isso para Camarões, o que é que aconteceu? A intervenção do Estado, do ponto de vista da injeção. Eu sou apologista de que o Estado tem que criar parcerias com outros agentes financiadores a fim de poder financiar. Isso é o mais consensual e muito por conta daquilo que as normas de direitos internacional desportiva. Atenção à jogada. Em que ela de forma clara diz que o Estado não deve intervencionar diretamente. Não deve intervencionar diretamente. O que aconteceu na fase do CAN, onde o governo, onde o Ministério da Juventude e Desporto, que é um órgão que tem cabimentação do Estado, e que desse orçamento há uma cota parte que vai para a federação, a intervenção não foi a mais feliz, não foi.
porque apareceu como soberano, como promotor daquela atividade, como um injetor para a atividade desportiva, o que foi infeliz. O Estado não deve, do ponto de vista daquilo que são as leis de direitos internacional, a lei de direito desportivo internacional é de forma clara, que o Estado não deve intervir. Não são falácias, não são apenas só argumentos, mas é a lei. É a lei e sobre a lei ninguém pode senão pela lei. Claro. Prontos, agora estamos abertos para poder trazer à flor um outro tema. Um outro tema, né? Embora tenhamos tido várias dificuldades no passado. Sim, mas eu não vou entrar em questões de leis, porque ele está aqui como jurista, mas ele entende melhor. Também não é o único, né? Claro. Não é o único, provavelmente. Sim. Cada um de nós aqui também estudou e entende isto. Não, mas não olha assim já. Não, mas estamos a dizer, não estamos a desvaler a figura de quem estudou. Não é de quem estudou. Muito pejorativo, estás a ver? Não, estudou. O doutor está a dizer que a lei é assim. Eu estou a lhe dizer o seguinte. Vamos supor que é assim, porque é o único que estava a falar aqui como jurista, mas eu quero dizer o seguinte. Os ministérios recebem uma quota mediante o Orçamento Geral do Estado aprovado para cada ano. Foi isso que eu disse. E se foi isso que o doutor disse, são os deputados que aprovam mediante a proposta do Executivo e não só. Só que esses valores não são alocados a esses setores a tempo oportuno. Não, isso aqui já é outra coisa, não, outra situação. Isso que ocorre. Quando estamos a dizer isso já é outra situação. Não, quando... Ali já não estamos na esfera da gestão desportiva. Ali é de quem tem a responsabilidade de fazer essa gestão. Não é. Nós estamos a dizer o seguinte. Porque desde o momento em que é o orçamento e a aprovação do orçamento, já a autorização de despesa para a cabimentação da linha. Ainda não há. Por isso que eu pedi o ponto, antes de irmos para o... Deixei que terminasse, pedi por causa disto. Naquele período, o Ministério da Juventude e Desporto acusava ou culpava... Nós acompanhamos esse teatro. Esse teatro aí. Acompanhamos esse teatro. Esse teatro aí. Erros normais. Não podemos passar pano. Tá a ver? Esse teatro aí nós acompanhamos. Quando estamos a dizer que o Estado tem que intervir, é nessa perspectiva. Porque não é um favor. Já está alocado. É só canalizar para cada setor. E claro, há empresas, há instituições públicas ou privadas que deviam ter feito mais, mas as privadas aqui são quais? Se quando o Estado, estamos a falar do Estado no sentido do lato da coisa, quando o Estado decreta crise econômica ou financeira, a entidade privada aqui desaparece. Qual é este empresário privado aqui forte? Não temos empresas privadas aqui. Nós temos as supostas empresas privadas, mas sustentadas pelo cofre do erário público ou da coisa pública. Isso já é uma acusação então, aqui, que eu me abstenho por não ter elementos materiais que determinem. Pode aparecer acusação, sim. Mas quem viu a questão da crise de 2014 a 2015, vimos o que aconteceu. Nós fomos nos endividar na China, numa crise anunciada 2 meses antes. Já vamos endividar da China. Por que os nossos empresários aqui não conseguiram fazer alguma coisa? Aqueles que diziam que conseguiam cozinhar feijão com fogo. Quer dizer, então é só para nós conseguir perceber, os supostos empresários aqui não são empresários, são do boom, eles recebem dinheiro da coisa pública. Se o Estado ir à falência, todos os empresários vão à falência. Dali que nós, eu falo particularmente enquanto artista, enquanto ativista cívico ou defensor de direitos humanos, eu digo sempre que, por enquanto, é tarefa do Estado. Ainda não chegamos no outro nível, que nós temos que pedir das instituições, contribuições públicas. Não, é o Estado. Porque já não criou condições suficientes para o cidadão ou para as pequenas iniciativas terem cabimento, terem abertura. Me permita, Jaime, serei bem telegráfico só para lhe cortar com toda a educação. Já havia concluído. Não, permita-me só. Pedir a ela. Vou lhe cortar só rapidinho. Não, é só... Vamos agora por não ser matemática. Algo que é também... Não é o mais 1, 2. Que é tão recente, ainda é recente, não é? E marcou muito Angola, até porque tivemos os 2 dias de descanso prontos. Vocês já sabem que o assunto é a chegada do presidente norte-americano. Isso aconteceu nesse ano também, uma coisa que marcou muito Angola, né? Então, o que é que vocês têm a dizer quanto à chegada do Joe Biden aqui em Angola? Eu vou dar espaço. Eu comecei primeiro a vez passar. Não, era o teu ponto de vista. Não, eu comecei. Era a minha locução. Deixam só, vamos parar tudo. Eu comecei, comecei primeiro, vai o Jaime. Para tudo. Não tem mulher aqui. Se não teriam dito prioridade à mulher, então pronto. Não, prioridade do meu companheiro que está de óculos. É o único no painel de óculos. Então, convidado de óculos. Vamos nessa. Não.
Ariete, nós tivemos sim a presença de Vossa Excelência, o presidente norte-americano, isso após 1975, que deu-se então, né, o proclamar da independência. Após o conflito interno, os Estados Unidos só reconheceu a nossa independência após orientação em que devesse haver o cessar de fogo e a compreensão entre os Estados, entre as forças políticas. Estamos a falar propriamente da FENELA, UNITA e o MPLA. Após isso, após esse suposto entendimento, os Estados Unidos fez então reconhecimento da nossa independência. Após isso, aguardava-se um momento de termos uma visita de um estadista norte-americano. Foi então dessa feita que nós tivemos, apesar de estar no seu cessar de mandato, mas ainda assim é uma visita que marca do ponto de vista político, né, por Angola receber essa figura que tem relevância do ponto de vista internacional, apesar de muitos apresentarem aqui alguma visão diferente relativamente ao efeito da visita do presidente Biden. Mas eu ainda digo assim, a política do presidente Biden com a política do presidente Lourenço, elas não são muito diferenciadas. São estadistas que primam pelas relações estaduais, ou seja, se nós olharmos para aquilo que são as políticas ou a política de Trump olha muito para aquilo que são os resultados econômicos. Não sei se é por ter a veia empresarial. Que é diferente do Biden. Joe Biden é muito mais institucional. Ele versa muito sobre os estados, o que acontece. Se nós olharmos o presidente Lourenço, nos acordos, nas viagens que foi fazendo, foi criando relações estaduais. Já a política do presidente cessante, já em memória José Eduardo dos Santos, era uma política não só de relações estaduais, mas também capitalista, né? Onde a visão era arrecadar capital para o país. Eu penso que os dois entendem-se, houveram alguns acordos assinados e os Estados Unidos é aquele que, quando vê que terá algum dividendo, terá algum lucro naquilo que é as políticas traçadas, então ele entende que vale a pena continuar. E eu acredito muito em tudo aquilo que foi abordado, tudo aquilo que foi estratificado, que o presidente Biden tratou junto da nossa presidência, junto do nosso Estado. Eu creio muito que isso se vai propiciar, porque antes de Biden vir, teve um encontro com o presidente eleito, que é o Trump, e nesse acordo eu tive aí a ler o artigo em que fazia menção à agenda final de trabalho, onde Trump aprovou com valência, né, a visita de Joe Biden e estratificaram planos relativamente àquilo que são os objetivos macroeconômicos nessa relação, né. Está tudo muito escuro, a ver, vemos, né, o que é que vai acontecer após a tomada de posse do presidente Trump. Os benefícios que Angola vai ter. Sim, né? O que nós ouvimos, falamos do corredor do Lubito, os acessos, o que isso vai trazer. Conhecemos muito bem o que é que acontece, que vai acontecer ao corredor do Lubito. O que nós, na verdade, queremos é resultados materiais. O que hoje acontece numa relação, seja a relação sentimental, amorosa, né? As pessoas têm interesses materiais. O que se busca nisso é um interesse de facto, um interesse material, que haja um reflexo, né, material, economicamente falando, para a vida da população, da sociedade. Para continuar a ser um facto marcante, não é? Sim, vamos sim. ver também aqui a opinião do Jaime. O Jaime está aí já com a mão na bochecha. Não sei o que é que ele está aí já a idealizar quanto a esse assunto, a chegada do Joe Biden. Não está idealizando aqui em 2024. Eu não estou idealizando nada. Eu também não quero ser repetitivo naquilo que o meu companheiro do painel disse. Sim. Ou daqui do podcast, pronto, vale. Esse podcast é mais informal. É mais informal. Do que Sinta-se à vontade. aquele outro nosso programa da Rádio Esconda, né? Vale. Claro. Mas eu não vejo, não olho para essa vinda
do presidente Joe Biden com muita fervorosidade, com muita alegria. Não vejo nessa direção, né? Mas vejo com preocupação. Primeiro, o que se levanta, sim, o que se levanta como vantajoso não é algo novo. Corredor do Lobito, quem está lembrado, quem domina, quem conhece o mínimo de Angola, de algumas províncias de Angola, e quem leu a história também sabe que esse corredor não foi edificado agora, é da fase colonial, né? E já percorri, já fui até o Mochico com este corredor, ou com aquela linha férrea que chamam o caminho de ferro de Benguela. No entanto, não é de hoje, mas quando o pessoal estranha como se fosse algo que foi essa visão estratégica de um iluminado fruto da sua relação bilateral ou não só, é que trouxe essa evolução para o corredor do Lobito, eu fico assim tanto enquanto estupefacto, porque pronto, isso não é de hoje. E vejo outro dado também que me deixa preocupado. Vejamos, Ariete, se tu gastares, vamos me dar um exemplo, né? Se gastares 3 bilhões de kwanza, título de exemplo, dás ao nosso realizador aqui. Pronto, já estou a imaginar com 3 bilhões, depois entrega mais a ele. Técnico. Não. Nosso técnico, enquanto lobista, faz corredores, ele ganha, tem uma empresa de lobbies mesmo. Sim. Faz corredores para serem recebidas por mim. Estás a ver? Ela paga a minha equipe, não só, faz aquelas negociatas todas. E eu recebo essa massa, tipo, uma metade, ele fica com outra metade, sucessivamente. E eu, quando venho ter contigo, dou-te 500 mil, vai lá. E aí, os 500 mil é como se fosse um grande negócio, trouxe grande dinheiro, quer dizer, a racionalidade nisso, com esse dinheiro que você gastou, lógico que não. Com lobista e tal, para chegar até a mim, não daria para investir. Precisa de um investimento minúsculo daquilo que você gastou durante o tempo todo só para ser recebido. Esse é um exemplo, não está a dizer se calhar o que aconteceu, não, sim. E quem quiser fazer analogia que faça. Mas eu penso que acima de qualquer recepção, acima de qualquer fotografia para a posteridade, há aquilo que se chama de satisfação das necessidades da coletividade. E penso que está a se preocupar bastante com a imagem, a lavar a nossa imagem no Ocidente, o que os outros pensam de Angola, ou têm de pensar de Angola, do que o que nós mesmos pensamos de nós mesmos. Então, investe-se pouco no homem, investe-se pouco e resolve-se pouco as necessidades internas, e queremos sempre sair como um bom estadista, campeão disto, daquilo, rapaz, mas internamente estamos a viver com terror e com muita guerra interna. Isso é que para mim não... Vamos esperar para ver o que é que vem. Sim, lá, né? Mas não sei se esperamos, porque tu vês, há um outro dado que falaste dos 3 dias, dos 2 dias de tolerância. Aqui, quando o Simprof realiza greve para exigir que se cumpra ou que se resolva, se atenda o caderno... Não, mas os 2 dias, sem querer te parar aí, os 2 dias é uma forma de mostrar o respeito, não é? Não sei. Não foi só respeito, foi uma medida de segurança que se utilizou. Deixa só concluir. Sim. Quando o Simprof decreta uma greve para que se resolva os problemas da classe, porque não há escolas de qualidade sem professores bem pagos, sem professores bem valorizados. Não existe isto em nenhuma parte do mundo. Mas o Simprof de vez em quando realiza greves para que quem de direito resolva, atenda o caderno reivindicativo. Mas quando paralisa pelo menos 2 ou 3 dias, dizem ser uma atitude antipatriótico. Quando uma classe, quer seja dos médicos, dos enfermeiros, paralisa uma atividade laboral parcialmente para exigir a quem de direito que atenda às preocupações da classe, dizem que é uma medida não patriótica. Mas esse mesmo grupo que ridiculariza, condena, rotula aquela classe que está preocupado com os problemas da coletividade, paralisa 2 dias não só o setor público, até o privado. Nada acontece, não se diz nada.
um país em desenvolvimento, vamos falar de um país em via de desenvolvimento, um país subdesenvolvido. Mas, Jaime, vamos olhar muito bem para esse ponto. Desenvolvimento é desnecessário. Vamos olhar muito bem para esse ponto. Além de ser um sinal de respeito e não também é nada de respeito, de segurança, não é assim. Veja lá, você imagina que o Joe Biden sai de lá dos Estados Unidos da América, vem aqui, acontece alguma coisa, a carga fica para quem? Acontece qual coisa? Não, vamos supor que não se tem esses 2 dias de segurança e aparece alguém que queira fazer mal a ele. Não, mas fazer mal a ele. Ninguém queria azar aqui, não é? Não, quer dizer, muito bem. Não sei se tivemos ideia do aparato de segurança que o Joe Biden trouxe. Mas aqui, o que o Joe Biden nos deve para lhe fazer mal? Essa coisa que perceber. Então, eu penso que não é. Se calhar o caso não é o que o Joe Biden fez ou nos deve. Mas, a situação já se sabe. Que quase que só a maioria dos angolanos não gostam do que o presidente atual está aí a fazer, não é? Sim, então, só para estar contra, vamos lá fazer alguma coisa. Mas, Ariete, só para dar substância no que estás a dizer, a questão que se impõe relativamente ao que aconteceu foi uma medida de segurança. É uma medida de segurança, sabe-se, acerca de África. E é pela primeira vez que vem um presidente norte-americano. Claro. E sabemos que o nosso país é um país laico, em que tem a liberdade de expressão religiosa, e sabemos que tem muitos, a religião árabe, a religião muçulmana está em pés, e sabemos qual é a relação do ponto de vista político, territorial e não só da própria segurança entre os Estados Unidos e o islamismo. Sabemos relativamente a esta situação. O que aconteceu foi uma medida de segurança que se utilizou. Que se usou. Foi uma medida de segurança. Uma medida de segurança que se utilizou. Não podemos cair nisso. Me permita então também falar. Não, doutor. Não, está bem. Eu lhe deixei. Calma. Terrorismo é eu falando por cima de ti passa mal educação. Quando tu falas por cima de mim, não é mal educação, é uma intervenção. Não, calma. Então, ali precisamos separar. Mas está a dizer que quem estava na locução é o doutor que pediu o ponto de ordem, mas está a ser mais longo. Mas está a dizer que eu não estou a tirar a palavra, está a dizer que islamismo é religião. Tá bem, eu vou. Terrorismo é outra coisa, não é religião. Deixa que eu defenda, deixa que eu diga o que eu vou dizer, vai manter-se no que eu estou a dizer, e o que eu estou a dizer não vai mudar. É o que eu estou a dizer, ninguém vai mudar o que eu estou a dizer. Prontos, e quando eu digo isso é muito por conta disso, é uma medida de segurança. E por outra, o presidente Lourenço esteve agora na África do Sul e foi decretado uma tolerância. Foi decretada uma tolerância à medida do que se aconteceu aqui. Existem políticas de segurança internas que Angola assinou e que dá essas prerrogativas. Em que nós às vezes falamos de forma esporádica e não olhamos muitas das vezes naquilo que são os diplomas. Os diplomas de segurança que Angola assinou, que são os tratados de segurança internacionais e os internos, ela permite que para uma medida de aplicação de segurança, de proteção àquela individualidade protocolar, se pode aplicar a restrição, ou seja, a quarentena, pode-se aplicar a subtração da carga horária, ou se não mesmo a tolerância territorial a nível nacional ou a nível daquela circunscrição. São diplomas. Os diplomas estão ali, são para ser consultados, são para ser vistos. E Angola não fez isso apenas porque queria agradar a menina americana. Não, fez isso porque o estatuto, ratificados, eles estão ali e fez isso. Posso voltar na minha locução? O ponto de ordem foi longo, foi mais que uma intervenção. Mas deixa só lhe dizer, eu tive o prazer e a sorte de estudar durante a minha vivência toda direito comunitário. Estudei mesmo direito comunitário. Sei como é que isso funciona. Estudei direito internacional, quer público como internacional. Público como privado. Sei também como é que isso funciona. No entanto, o resto não justifica o que nós vivenciamos aqui. Muito antes de Joe Biden vir para Angola, esteve em Cabo Verde. Ele não saiu da América diretamente para Angola, esteve em Cabo Verde. E não podemos arrolar na nossa narrativa, na nossa interpretação, o que está acontecendo na África do Sul. É o contrário. A África do Sul é um país vizinho como Moçambique, que está a passar por um momento, tanto enquanto atípico,
da realidade. No entanto, não podemos confundir isto. O que se pretende, a maior parte dos cidadãos moçambicanos que temem pela sua própria vida em Moçambique, fruto do estado de sítio ou de terror, que aquele próprio Estado ou o governo incutiu a sua população por não aceitar os resultados eleitorais. A população está a fugir para Moçambique, está para a África do Sul. No entanto, hoje está a se fazer uma chancelaria para pelo menos que o governo sul-africano intermedie mediante as autoridades moçambicanas que se pare com esses conflitos, com essas manifestações e não só. Querem esforçar que o Mondlane pare de convocar atividades e não querem esforçar o Tribunal Constitucional, a própria CNE, entre outros, a pautarem por uma postura republicana, ética. Isto que não estão conseguindo perceber. Então, são questões políticas do que nós vimos em Moçambique. Mas o que vivenciamos em Angola naqueles 2 dias é tudo menos isso que estamos aqui a tentar trazer, é tudo menos isso. Nós fomos convidados pela Embaixada Norte-Americana. Estava a fugir o quê? Se a Embaixada Norte-Americana convidou organizações não governamentais angolanas, não foi o governo angolano que convidou, foi a Embaixada Norte-Americana acreditada em Angola que convidou-nos. Convidou a Ordem dos Advogados, convidou diversas organizações para irem ouvir o discurso do presidente norte-americano. Então tem a receio de quê? Nós, enquanto população angolana, aqui em Angola nunca houve nenhum indício de terrorismo ou atos adversos. Agora, se tinham medo de realização de uma manifestação, claro, isso está errado para eles. É normal que o cidadão realize manifestação, é de lei. Manifestação não é crime, não é guerra, não é terrorismo. Estamos conscientes disso. Dali que eu tenho dito, sim, mas esta medida é infraconstitucional. Primeiro, foi um comunicado do governo provincial de Luanda com fundamentação de um decreto presidencial. Do ponto de vista da hierarquia, o decreto presidencial não é superior à Constituição da República. A nossa Constituição da República, no seu artigo 57, tipifica que qualquer medida restritiva de direito ou liberdades fundamentais tem de se ter obediência ao princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, da adequação, da necessidade e sucessivamente. E o artigo 58 vem nos ater que essas liberdades que o doutor elenca aqui só podem ser restringidas nesse momento que ele disse, ou de sítio, ou de guerra, ou de calamidade. Tá bom. Assim vamos continuar. E não houve esse cenário. No entanto, ou está a dizer o quê? Que do ponto de vista político é uma demonstração de força para quem está no poder a dizer que recebeu um representante norte-americano no nosso país. E ganhamos todos nós enquanto Angola do ponto de vista político, claro. Do ponto de vista econômico não trará nada de benéfico. No entanto, essas ilusões que queremos vender, entregarmos por 2 dias o aeroporto internacional, 4 de fevereiro, na gestão da elite ou da segurança norte-americana, a entregarmos o nosso porto por uma gestão de 2 dias, quer de Luanda, assim como de Lubito, nós vemos um cenário que quem entende de facto de direito internacional, de direito internacional público ou privado, quem entende geopolítica, geoestratégia, vê que há uns erros ali que temos que melhorar, sobretudo no quesito da soberania do Estado angolano. Não estamos a conseguir presenciar e resistir isto. Nós hipotecamos nosso país por um período. Mas era medo de quê? O presidente norte-americano tem maior segurança necessária, nós satélites 2 desapareceram. Há satélite norte-americano. Não posso recordar do satélite agora. Nós aqui tivemos jatos, o voo que saiu de Cabo Verde para Angola, que levava o presidente norte-americano, foi escoltado no ar. Nota que a escolta é motorizada. Ele foi escoltado no ar por jatos de outro... não sei se está conseguindo perceber. Portanto, a questão de segurança, insegurança não então, pode. Para si, não havia essa necessidade do ponto de tolerância? Não havia essa necessidade. Claro. Onde é que estaria? O aeroporto 4 de fevereiro, onde está localizado? Quer dizer, até o indivíduo que está lá na Funda Quilunda foi obrigado a não trabalhar. Funda Quilunda. Indivíduo que está lá lá nos Confins, depois de Viana, de Calumbo, foi obrigado a não trabalhar. Poderá perigar o presidente norte-americano como? Quem está lá no Calumbo? Quem está na Funda Quilunda? Quem está no Panguila? Então, era um conjunto, foi uma medida desproporcional e excessiva que se aplicou para justificar simplesmente a presença da força. Muito mas senão não justifica. Devia-se adotar do ponto de vista do princípio da proporcionalidade.
definido pelo professor Alberto Alexia, que dizia que a proporcionalidade tem de ser entendido nos seus 3 subprincípios, né? Que é a adequação, necessidade, o princípio da necessidade e o princípio da proporcionalidade estrito sensu, que tem que ver com a avaliação dos meios com os fins. Os fins não podem justificar os meios, conforme disse o Nicolau Maquiavel no seu livro O Príncipe. Assim, desse jeito, não vamos sair mais desse não, ponto. Vamos, então. Era só para dar esse ponto, vamos então avançar. Vamos avançar no outro ponto. Outro ponto, uma das coisas que também foi um dos acontecimentos, não começou em 2024, não é? Mas parece que se intensificou mais ainda nesse ano, é a imigração. Muitos angolanos a irem se encher na Tuga. É mais um dos pontos que aconteceu em 2024 que marcou muito o ano. O que é que vocês têm a dizer quanto a isso? Olha, isso é um fenômeno, não diria fenômeno, mas também diria fenômeno. Isso, a imigração é resultado da insatisfação social. Quando nos sentimos insatisfeitos, quando nos sentimos sem o poder de aquisição de bens e serviços, entendemos que devemos acorrer para sítio que nos propicia essa facilitação ou nos permita termos esse poder. Infelizmente, muitos dos nossos compatriotas enveredaram por isso, com essa fundamentação, e outros não só, e conheço muitos, com cargos de liderança, com altos cargos a nível do aparelho de Estado e não só, decidiram emigrar porque entenderam que devem ter o melhor daquilo que têm. E o que é que nós olhamos para isso? A imigração, não só, as pessoas não vão só à busca de melhores condições, mas elas estão-se a esquecer que as condições elas podem também ser criadas. Por que eu digo isso? Muito por conta daquilo que é o efeito da imigração. Podem ser criadas a partir daqui? Nós podemos criar. Okay. Nós podemos criar. Por que eu digo isso? Muito por conta do que os nossos compatriotas estão a viver, estão a sofrer no exterior. E digo no exterior, não quero aqui delimitar só para Portugal, mas quero estender por toda a parte do mundo. Nós agora estamos a ver o que está a acontecer a nível do Canadá, a deportação em massa que está a acontecer, está a haver uma deportação em massa. As políticas de imigração mudaram. Os Estados Unidos, já em janeiro, também fará também a mesma coisa. Fará primeiro a campanha, depois vai agir de forma coerciva. E preocupa-se. Preocupa-se muito por conta disso. E aqui devemos também olhar muito naquilo que são as políticas de integração, de reinserção social. Eu penso que o nosso Estado deverá observar isso. Quando um filho em ter idade já decide sair da casa dos pais, o que não estou a dizer que é de ter idade que as pessoas estão a sair para emigrar, mas eu estou a falar do ponto de vista de capacidade de exercício, de capacidade de gozo. Quando esse filho sai e entende que deve ir buscar melhores condições fora, mas ele ainda, ele onde está poderá ter condições que lhe permitam desenvolver, crescer, e o pai deve parar para se preocupar e ter bastante atenção relativamente a isso. Hoje nós estamos a entregar os nossos compatriotas, os nossos irmãos, e é um fenômeno que está a acontecer em Lisboa, Portugal. As nossas irmãs, a maior parte delas, e sem medo de errar, porque as informações nos chegam, os dados nos chegam, as estatísticas nos chegam. A maior parte das nossas irmãs que estão lá aderiram à prostituição. Muitas estão a vender o seu corpo, estão a usar do seu corpo como um instrumento de trabalho só para a subsistência. Ali parte do princípio em que o que lá estão a fazer aqui não iriam fazer. E é um problema tremendo que nós temos, que está à volta disso, é o imediatismo. Hoje as pessoas que estão a viajar, estão a emigrar, não é só porque não têm condições de vida, não. Uns mesmo é o imediatismo. E há uma ideia muito falsa que tem se vendido a nível do exterior,
em que um grupo de pessoas, indivíduos instrumentalizados, que tem algum conflito com o governo em exercício, tem estado a vender uma imagem diferente, apresentando posses, coisas que comprou, que adquiriu, e que hoje essas pessoas estão aparecendo nos vídeos a dizer que, olha, não convém que venhas para aqui, porque Canadá não é um país para se estar, porque está a haver deportação em massa, porque os nossos que lá foram estão a sofrer e muitos estão a morrer. Falo isso com conhecimento de causa, amigos, colegas que foram, 2 deles morreram, e nós precisamos olhar não só no imediatismo, nós precisamos ter espécie assente. Eu vou emigrar para quê? Quais são os meus objetivos? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Que condições Quais são as condições que eu tenho? Eu vou chegar onde... Nós precisamos ter essa atenção e fazer o tal chamado o estudo. Precisamos fazer análise, fazer um levantamento escalpelizado para não nos acorrer de forma emocionada e depois estarmos ali à deriva, a ir comer, a catar o lixo, que aqui não fazíamos, estamos a fazer lá no exterior. Muitos vão para o exterior. Quer dizer, sair daqui, abandonar o teu país e ir para lá. Muitos estão a vender as suas residências, estão a vender tudo e estão a sofrer. Eu não digo que Angola é o país mais lindo, mais belo e que temos as melhores condições, não digo isso. Mas eu digo que nós podemos lutar, podemos ver mecanismo, mas mais do que viver as condições em que muitos estão a viver, dormir à rua, dormir ao papelão, venderam tudo, estão assim, a frustração, vender-se, prostituir-se para tal situação. Isso não é o melhor conselho, apesar de Angola não ser o país das maravilhas, mas não é o melhor conselho. Precisamos rever, nos reavaliar e ver forma de nós tentar nos mitigar com as condições que nós vamos criando até entendermos que somos capazes e temos alguma condição para subsistir. Boas. Vamos ouvir também o Jaime. Não sei qual é o parecer que o Jaime tem quanto à imigração, essa situação dos angolanos terem que abandonar o país para Tuga ou para um outro país, né? Não, eu sou da linha de Thomas Moro, de que eu sou cidadão do mundo. Eu penso que as fronteiras que existem, que dividem o mundo, são imaginários. Primeiro, são fronteiras imaginárias. Há um professor, não sei se vocês sabiam, se colocarem a formiga no meio de algumas linhas, a formiga não atravessa. Né? E as pessoas se perguntam, mas como é que a formiga vive preso, dividido por linhas imaginárias? E nós também estamos divididos por linhas imaginárias. Se olhares para o mapa de África, de Angola, aquelas linhas pretas são imaginárias. Tu não vai estar percebendo em nenhum momento. Você já estás em que território, que ponto. Estás no Bengo, estás não sei aonde, estás em Luanda. Normalmente são imaginários, né? Aquela questão da delimitação e demarcação. Tudo então, na mente. Eu não encontro fronteira nenhuma, eu me sinto bem onde sou bem tratado. Não importa se no meu país. Se aqui no meu país sou maltratado, não tenho acesso à educação, não tenho acesso à saúde, não tenho acesso à habitação, não tenho acesso ao mínimo, aquilo que os outros conseguiram conquistar depois da Revolução Industrial, a francesa. Nós temos aquela infelicidade que, do ponto de vista da classificação dos direitos, diriam direitos humanos, que é direito da primeira geração, né? Direito da primeira geração que tem que ver com as liberdades, ainda não conquistamos as liberdades. A de segunda geração, que tem que ver com a igualdade, não conseguimos conquistar direitos da igualdade. Aqueles direitos humanos da terceira geração, que chamaríamos de direitos coletivos, também não conseguimos concretizar. No entanto, eu não me sinto seguro em Angola. Há quem nasceu, lutou, tentando para mudar a situação do país. E há quem é perseguido por tentar mudar a situação do país. Se ele se aborrecer, quiser ir para outra parte do mundo, ir fumar charuto, estudar e fazer o que quiser da vida dele, que vá. Porque a vida é sua, ninguém vai viver por si. O país vai continuar, quem exista, quem não. Mas a tua vida, os teus filhos, a tua família vão precisar de ti. Se você não fazer por si, mas ninguém fará. Mas pelo país há muita gente a fazer, os que nasceram, os que estão para nascer. Portanto, eu não vejo nenhum tipo de restrição nisto. Nós conseguimos nos preocupar com as nossas manas, que é um número reduzido. Mas só porque ser muito publicitado, achamos que a maior parte das angolanas que estão no estrangeiro estão na prostituição. Achamos isto.
Mas há mais prostitutas em Angola, perdoem-me minhas manas, isso é só questão do realismo. Há mais prostituição em Angola, não nos preocupa. Só estamos preocupados com nossas 3, 4, 7, 15 irmãs. Estão lá fora. Que estão lá fora, caíram na prostituição. As 500 que existem no nosso bairro não nos preocupam. Não precisamos nós, enquanto cidadão, enquanto Estado, enquanto vizinhos, nos preocupar, só estamos preocupados com quem está fora. Há muita gente a morrer aqui porque está-se a levar a imagem... A morrer de malária, a morrer de cólera. Mas só estamos preocupados com 4, 5 que morreram, foram expulsos, não sei onde. Nós aqui, para Viana, há muita gente a ser demolida de forma compulsiva e extrajudicial. Os bullying de terra têm sido constantes, pessoas a ser demolidas, abandonar essas casas, a viver ao relento. Mas se tiver um angolano no estrangeiro, a viver por baixo da ponte, aquilo é que é o foco. Não podem ir porque lá estão a sofrer. Aqui há muitos a morrer em casa de chapa. E agora mesmo que o Jaime está aqui a falar sobre esse ponto de prostituição, deixa-me já entrar rapidamente nesse ponto dos vídeos que andam aí a vazar na internet, porque aconteceu muito mesmo neste ano de 2024. Muitos em vídeos Angola, no estrangeiro. Aqui em Angola. Sim. Vazaram muitos vídeos de muitas mulheres que, pronto, não sei se considera elas prostitutas ou simplesmente fizeram isso sem perceberem que estavam a ser gravadas. Eu percebo que elas são vítimas do meio, né? Pronto, são vítimas. Aquilo é um escape. Eu não determiná-las como prostituta, penso que não cumpre também com todo o requisito. Há outros elementos que não preenchem na totalidade, mas pronto, aquela é outra situação. Mas claro, há essa preocupação. Nós, o que nós temos visto, em França particularmente, até o ensino médio, aquela obrigatoriedade. Se ficar 2 dias sem a escola, a família é notificada. A intervenção do Estado relativamente a isso. Quer dizer, sobretudo a educação, não sei o quê. Então, se vai viver por baixo da ponte, se vai viver não sei onde, mas se os teus filhos conseguem estudar pelo menos, conseguem ter acesso à saúde, que seja pública, mas aquela saúde de qualidade. Nós, aquela saúde, os hospitais públicos na Europa, conforme atendem os pacientes, nós aqui, tens que ser da classe média alta, é só para clínicas. Portanto, as pessoas vão por essa ilusão. Aqueles que vão na linha que o doutor apresenta, de que mesmo sendo ilusão é uma frescura, querem também ir. Mas aqueles que vão porque já tentaram de tudo, mais alguma coisa. Eu, a minha família veio para vários territórios, que é Luanda, Bengo, entre outros. Não é porque queriam ir para o Bengo, não conheciam sequer ninguém. Se eram do Bengo para Luanda, se eram do Luanda para o Kwanza, do Kwanza só para Luanda, sem conhecer, tiveram a fugir o quê? Uma situação anômala, que é a situação da guerra, que enfermava aquela região naquela altura. Portanto, é a incerteza que os leva só para sobreviver. Você tem 7 filhos, 2 morreram de malária, outros estão na delinquência, quase outros a cair para a prostituição. Consegui uma oportunidade, levo pelo menos 2 ou 3 nesse grupo, poder salvar. Vamos carregar. Então, é essa incerteza que nos conduz, né? Hoje, o mundo é de todos. Se não estás a conseguir se realizar em Angola, que vá. Eu sou daqueles que, num passado recente, eu queria mesmo morrer aqui. Então, nesse caso, estás a pensar também em abandonar Angola, né? Eu já não tenho muito a provar. Eu já fui atropelado, eu já fui submetido à prisão, cadeia, por defender o meu país como ativista cívico. Nunca roubei nada de ninguém. Nunca assaltei, nunca tirei nada de ninguém, nunca me meti em caminhos obscuros ou errados. Mas simplesmente por ser ativista cívico, por ser músico de contestação e não só, fui preso várias vezes, condenado. E tenho um monte de processo. Não tenho medo disso, nem vergonha disto. Fiz a minha parte, mas em algum momento você poderá me ver que eu estou fora. Continue, porque o país também é vosso. É muito bom quando nós pensamos assim, que o mundo é de nós, de todos nós. Mas o grande problema é o que nós vivemos, a discriminação, o racismo. O que nós pensamos, nós somos acolhedores. Lá fora, nós aqui acolhemos, mas não somos acolhidos. Isso é uma verdade. É um ponto mesmo muito importante, crua. Por acaso. É uma verdade nua e crua. Se formos endinheirados, vamos ser respeitados. Mas se não formos endinheirados, vamos ser pisoteados. Sim, não, eu concordo. Mas estou a lhe dizer, hoje está mais que provado, quer com dinheiro, quer não. O Vinícius Júnior tem apresentado esse tipo de denúncia. Do ponto de vista econômico, provavelmente está num status muito elevado do que nós. Mas o que eu depois percebo é que a filosofia eurocêntrica ensinou o europeu a olhar para aquilo, a querer fruto da realidade deles. Se formos a olhar no discurso de Goebbels, de Immanuel Kant, entre outros pensadores eurocêntricos, como é que olhavam para a África, os ameríndios? Tu percebes que é a cultura deles. Não mudou.
Sim, Os dias de hoje não mudou. É processo de aculturação. Eles foram ensinados a olhar o mundo dessa deles forma. Mas o que acontece? É literalmente o mesmo. Sim, mas o que acontece? A responsabilização é diferente. O agente da polícia que alvejou ou asfixiou George Floyd no Estado da América, a responsabilização, conforme a lei pesou contra ele, aquilo não velou se é branco ou negro. Hoje por hoje, também fruto de conquista de direitos civis. Não, mas também se tornou um caso mediático. Sim, mas é conquista de direitos civis e políticos. Sim, não, é conquista. Se não fosse mediático, se não fosse essa conquista... Quantos morreram nessa situação? Porque naquele período de Malcolm X e de Martin Luther King, muitos achavam que era normal. Então, isso conquista, é uma conquista. Mas eu estou a dizer, o que acontece em Angola é diferente. Quem disparou contra Inocêncio de Mato, até hoje não é responsabilizado. Aqui, enquanto cidadão, estudante do 3º ano universitário, é aqui em Angola, da mesma pigmentação que nós. Então, cada um de nós agora escolhe, você quer morrer como? Você quer morrer com o tribalismo, com o racismo, com qualquer tipo de ismo. Nós estamos presos, não é racismo, é tribalismo, é partidarismo. Que quer dizer fim último. Sim, quer dizer, então nós temos um conjunto de armarras que poderão nos matar a qualquer momento. Cada um escolhe de que forma quer morrer. É só nesta direção. No Brasil, há várias, até assédio é crime. Há um conjunto de criminalizações no Brasil que, se achares que lá não acontece maldade, acontece, mas só que os tribunais saem aqui distante dos interesses das pessoas e funciona um sistema de justiça que também falha, mas funciona com mais qualidade do que nós, né? Portanto, concernente à imigração, eu imigre quem quiser, mas que não esqueça de onde vocês vieram. O mundo é de todos nós. Não esqueça de onde vieram. E conforme Marcos Guerves dizia no seu discurso à África, do regresso para a África, não importa se estiveres na Bélgica, Alemanha, qualquer território do mundo, mas que tenha um sentimento de amor com quem cá está. O Teta Lando viveu por muito tempo fora de Angola, mas viveu tão intensamente Angola do que quem esteve dentro. No entanto, tivemos pessoas que receberam dinheiro em campanha eleitoral, eu amo a minha Angola, agora está fora também. E ninguém quer falar desses. E muitos ativistas que fugiram do país, é mesmo por essa insegurança. Muitos fogem por fome, guerras, perseguições políticas, procura de asilo, acolhimento. Porque, falar a verdade, para muitos países que não concordam com a Constituição formal, que ratificaram ou tipificaram na nossa realidade, e leis, tratados internacionais que são signatários, perseguem os críticos. E os críticos encontram forma de sobrevivência que é fugir do seu país. Então, é só nisto. Se você pergunta a maior parte dos angolanos que estão no estrangeiro, não foi por vontade. Esse país, se mudar um dia, a Tizé vai voltar para o nosso país. A Isabel dos Santos vai voltar um dia, não é vontade própria que a Tizé e Isabel estão presas lá. Marketing não se revela. São estratégias de venda. Mas se usares um truque para hipnotizar o teu público, cativar, seja qual tipo de termo que nós quisermos aplicar aqui, e dia seguinte, para se defenderes do efeito negativo do teu marketing, disseres que não, aquilo não era eu, aquilo era marketing, significa que não foi marketing. E vamos olhar para um ponto que certas coisas também passam de influência para o público que acompanha, para os fãs, não é? Porque se formos olhando muito bem para esse ponto do marketing da fama, não é? A sua maioria das pessoas que estão a utilizar são os artistas. E olha que temos outro caso também do casamento. Estamos a ter muitos casamentos por parte, só mesmo focando nos artistas. Muitos casamentos e muitos divórcios. Agora já não sabemos se também é marketing ou então é o quê? Não, eu diria... Não vou... Sim, olha, nós aprendemos muito mal com os norte-americanos. Nós gostamos de imitar tudo e mais alguma coisa. Mas o que ocorre é, os artistas norte-americanos estudam cada detalhe. Tem uma equipe forte. As pessoas podem estar casadas há 20 anos só mesmo para fingimento, para atos ou para fins comerciais ou de publicidade. Will Smith. Temos essa característica. Para a nossa realidade, nós, primeiro, não temos uma indústria musical em Angola. Não temos. Quem define quem bate e quem não bate é um grupo. Não é editoras, é um grupo. E hoje por hoje, esse grupo também está a perder força, fruto da geração Z, que é tão ágil no TikTok. Nas redes sociais. Hoje, através do TikTok, até músicas gospel, na publicidade, no marketing, a pessoa precisa abanar nádegas.
música é gospel. É mesmo marketing, ninguém me passou para ser ouvido. Quer dizer, então nós estamos a cair até no gospel. Até no gospel, a pessoa tem que mexer os seios, quer dizer, só para chamar atenção. Essa geração do seria isso o gospel também? Agora havia a questão. Agora já não é. Não, já não é gospel. mas estás a ver? Seria marketing, agora seria gospel. A música é gospel. Por conta do seu conteúdo. É certo, mas a forma que é publicitada, com danças obscenas e não só, é que deixa-nos a duvidar, né? Mas senão o conteúdo está ali. Se não veres o vídeo, ouvir simplesmente a música, tu choras. E achas que estás próximo do Senhor. Se não veres o vídeo, no caso. Se não veres o vídeo, sim. No entanto, temos um conjunto desses elementos. Mas, e por outra, quais são... Quando está a falar de artista, aqui estamos a falar de quem? Artista, noutros países, e mesmo para Angola, é um educador social. Quer dizer, do mundo, né? Sim. Quando se diz artista, é um educador. Sim, porque o artista acaba sendo acompanhado não só no seu país de origem, mas também em outros países. Mas nós aqui usamos a arte como um escape da miséria. Porque não temos uma outra coisa, não sabemos fazer mais nada. Encontramos esse nosso talento da música, só temos segunda classe. Muitas das vezes colonial também. Percebemos mal. No entanto, sabemos fazer um samba, um kizomba, um kuduro. Encontramos esse escape. E, através do kuduro, do rap, do samba, conseguimos nos impor na comunidade. Somos inseridos. Muitas das vezes vamos atrás da ciência, vamos atrás do conhecimento. E, maior parte das vezes, não, me conformo com isto. Quer dizer, eu sou resultado do meio, eu não tive nenhum tipo de instrução, mas sei dançar. Sei fazer arte, sei cantar alguma coisa. Então consigo me impor na sociedade com a minha música. E tem alguém que escreve para mim. Mas o meu posicionamento enquanto pessoa é completamente errado. Claro, precisamos ser todos acadêmicos. Não, ninguém obriga a ser. Conhecimento técnico é necessário. Mas só que o que se vê em Angola é completamente pior. E nós temos as supostas figuras publicadas. Uma coisa é famosos ou figuras públicas. Outra coisa são figuras publicadas. Qual é a diferença, então? Figura pública é um processo, é conquista. É fruto da sua entrega, da reposição da tua arte, da abrangência, da idoneidade, credibilidade que você conquista a nível nacional e internacional. Já uma figura publicada é o indivíduo que a música, quer seja com conteúdo ou não, teve a oportunidade de ter um palco. Ele vai para a rádio paga, sim, vai para as cadeias televisivas paga, vai aos podcasts paga e se torna uma figura publicada. Não é uma figura que emerge, sim, e que se torna uma figura pública. Que emerge. Valores, a figura publicada é injetada, é aquele que é injetado. E muitas das vezes essas figuras publicadas são usadas como elementos para distração, elementos para amenizar alguma situação social. Prontos. E se nós olharmos também relativamente a essa questão que está aqui a ser trazida, nós vamos olhar, quando nós falamos, não vamos só falar quando falamos do entretenimento, não vamos só olhar a figura do músico. Vamos olhar, hoje tem uma febre que se chama os influencers. Sim. Hoje que tirar a roupa é um espetáculo musical, é normal. Eu vi isso nos anos 80, nos anos 90, eu fui ouvindo que uma mulher que quando andasse com colar, era o polícia, dava-lhe porretadas, disse mesmo porrete, não é porrete, é porretadas, dava-lhe mesmo porretadas, por estar vestida daquela forma. E hoje não, hoje nós vimos a forma como essas influências fazem os vídeos, a forma sensual como se expõem. Meninas que vendem uma imagem de adolescente, mas que não são adolescentes, que acabam por influenciar as nossas adolescentes, os nossos adolescentes. Tudo agora é bem normalizado. Os nossos adolescentes, agora com essa coisa dos Android, dos aí tudo, nós depois estamos a ver miúdas também na maternidade, por causa dos aí tudo, dos iPhones. Estamos a ver a mãe que deu o iPhone no filho. Estamos a ver ela gritar ai porque o filho foi morto, o filho teve a expor-se. E vimos o vídeo de muitas meninas que gravaram em atos íntimos, em atos sexuais. Hoje aqueles pais
porque deram os iPhones, deram tudo isso, deram os Androids, as suas filhas, os seus filhos se transformaram também em Androids. Nós precisamos entender os efeitos daquilo que nós permitimos na nossa sociedade e nos nossos filhos. Havia ou há uma organização política, a OMA, e que de um tempo para cá eu gostaria muito que voltasse à sua gênese, à sua origem, relativamente a punir ou a intervir diante de alguns comportamentos sociais. Eu lembro que o malogrado na Cobeta, quando cantou uma música de disparate, essa organização saiu a punir por conta do desvio social. E hoje nós precisamos que haja intervenções dessas organizações relativamente a essas situações, para que esses comportamentos sejam mesmo sanados, porque nós não estamos a ter noção do que nós estamos a formar para daqui a alguns anos. Vamos ter, fim a cabo, depois vamos ter presidente que um dia andaram aí a rebolar andaram no TikTok como nossos presidentes. Sim. Não, mas nessa mesma linha, um dos perigos são esses mesmo, né? Mas vejamos, no passado recente, só se levantava para ensinar, para dizer alguma coisa, quem teve a oportunidade de sentar para aprender. Sim. E hoje já não. As escolas anteriormente formavam líderes comunitários. Líderes comunitários foram ultrapassados pelos supostos influencers digitais. Para ser líder comunitário é necessário instrução, acompanhamento, mentoria. Hoje, para ser um influencer digital, basta ter um smartphone e internet. Acabou. Se tens instrução, não é suficiente. E crias uma janela. E o artista, como é medido o artista? Pela legião de fãs. Pela sua base de popularidade. Os likes. Mas se você for a ver, músicos como MC-K, Azagaia, Flagelo Urbano, têm menos popularidade do que Geraldina. Então consegues ver onde nós estamos. Ali olhamos para a quantidade e qualidade. Artistas como Bruno M, Rei Panda têm menos credibilidade, menos visibilidade e menos seguidores do que a nossa mana, que converteu-se agora na religião, a Serafina. Então tu vês em que ponto estamos. Vai lá, o que vende? Sanidade mental. O que vende? O que vende hoje? Engraçado, será que ela nem se converteu de verdade? Não, isso aí nós não podemos aferir. Ao contrário. Mas tu vês. Então nós estamos nessa direção. Essa geração do TikTok, nada contra. É um instrumento bem utilizado. Pode dar voz a quem nunca teve voz. Há pastores a usarem o TikTok para evangelho, para pregar. Sim. Há professores a usar o TikTok para fazer resumos de temas curtos e conseguem ensinar quem está a passar em testes, exames, porque acompanha um professor. Há mulheres que não foram, por pouco, poderão se divorciar porque cozinhavam mal. Isso é claro. Mas por seguir tomara uma conta que não seja do TikTok, o teu caso, né, Ariete? Sim, por seguir uma conta do TikTok de uma influencer na área da cozinha, da gastronomia, aprendeu a cozinhar, como refogar, como fazer um ovo. Tá a ver? O TikTok já está a ensinar isto. E o marido ficou encantado e já não pediu divórcio. Porque a mulher aprendeu a cozinhar, fazer do bom ovo, bom arroz doce, por conta de uma página do TikTok ou do YouTube. Portanto, os homens também estão a aprender a cozinhar, estão a aprender a fazer outras coisas, né? Não sei se vocês aqui sabem. Eu cozinho de bom arroz doce, não duvido das minhas competências. Eu posso cozinhar para si. Eu te faço uma boa fumba. Eu faço do bom arroz doce. Eu posso trazer o prato do próximo programa. A nossa conversa vai ficar por aqui. Okay. Não é? Aproveitem e deixar logo uma mensagem, porque já estamos no final do ano. Deixem uma mensagem para esse final do ano para as vossas famílias e, claro, para Angola inteira, né? O 2024 acabou, daqui a pouco é 2025. Pronto, eu vou começar por Angola, depois vou terminar na família. Angolanos de Cabinda ao Cunene, do Luau ao Mochico. Essa fase de quadra festiva é apenas uma fase. Tenham bastante atenção relativamente à gestão dos bens que vocês têm e da finança. O Natal vai passar, o Ano Novo vai passar e vem então uma fase em que se precisa de ter a contenção. Façam mais contenção, sejam mais racionais economicamente falando. Não precisem ter o que o vizinho tem, não precisam comprar o que o vizinho comprou. Olhem para o que tem de rendimento e saibam racionalizar o vosso
a vossa compra, né? Tem uma compra devidamente racionalizada. Eu quero aqui, de forma extensiva, né? Tecer feliz quadra festiva a todo o coletivo de trabalhador vou dizer mesmo, deste órgão de comunicação social. Obrigada. Nós já não somos apenas comentadores, enfim, somos mesmo já família. Eu já estou a ver ali o meu quarto, a cama está estendida, então logo saio daqui, vamos estender um pouquinho. A casa é toda nossa. Eu vou sim, e também quero aqui agradecer a minha assessoria jurídica, o Dr. Antônio Pedro, que está comigo, a todo o coletivo de trabalhador do escritório ao qual eu faço parte como jurista, estamos aí a claudicar, a todos os colaboradores e trabalhadores da empresa de distribuição de eletricidade e a minha família, família da Conceição, família Domingos, Tuasac Dila, e muito obrigado. Vamos ouvir também o Jaime. Ele me ouvia falar o quê? Deixa lá uma mensagem para os angolanos. Não tenho mensagem nenhuma. Quem quiser beber, que beba. Quem quiser fumar, que fume. Vocês são todos adultos, não é verdade? Pronto, isso é brincadeira, não é verdade? Nós queremos voltar para esse programa com mais ouvintes, com mais subscritores no canal. No entanto, ajuda a crescer esse canal, esse podcast, não só. Clique em gosto e não só. Isto porque vocês nos importam, nós nos importamos convosco e a vossa vida nos interessa. E para ser isso verdade, cuidem-se nessa quadra festiva, porque multipliquem, nós não podemos voltar para aqui menos um seguidor, mano. Vamos discutir com todo mundo, porque perdemos mais um seguidor. Então, muito obrigada, Jaime. Porque de vez em quando estaremos aqui para discutirmos, abordarmos alguns assuntos e terminarmos assim, de forma fraternal, amigável e não só. Estamos um só caminho e estamos juntos. Jaime MC, a minha rede social é Jaime MC, rapper Pugna. Se interessar alguém, se não interessar, não vão lá, deixa. Pronto, brincadeira. Bem frustrado, ai. E é um prazer aqui, doutor. Estamos juntos. Até a próxima. Os dois cotas. Olha, que eu estou muito feliz, acredito que toda a equipa aqui está feliz por vocês terem participado no Escomba Podcast. Como eu já disse no início, não é? A casa é nossa, mas também é a vossa. A casa é de todos os convidados, de todos que passam aqui e se sentam aqui na nossa Rádio Escomba, não é? Então, prontos, queremos que vocês voltem mais vezes. Gostaria que essa conversa continuasse, porque foram tantos factos que ocorreram nesse ano de 2024, mas a conversa vai continuar num off, porque prontos. Eu sei que essas são cotas de conversas bem longas, então prontos. O Jaime já fez aqui já deixou aqui a mensagem muito bem feita. Até aproveitou já o momento também de prontos, é para vocês darem likes, é importante darem likes, não é? Nos acompanhem nas nossas redes sociais, temos o nosso Instagram, o nosso Facebook, é só vocês pesquisarem Rádio Escomba com X, vocês nos encontram. Temos o nosso site também, o endereço eletrônico é www.radioscomba.com para vocês ouvirem os nossos programas. São vários programas que nós produzimos. E claro, até já estreou o jornal Escomba, que passa todas as segundas-feiras pontualmente às 12 horas. Além do Jornal Escomba, temos vários programas, então se ligue a nós, fique de dentro com aquilo que tem a ver com os nossos conteúdos que nós temos feito, produzidos especialmente para si, que é angolano, que também não é, que está aí do outro lado a acompanhar-nos neste exato momento. Então nós ficamos por aqui, até o próximo episódio.